Olá, amigos! Vamos a mais um estudo do livro Renúncia. Este é o nosso 21º áudio. E no estudo em PDF, esta é a parte 4D. Há um último ponto nesta quarta etapa do estudo do livro Renúncia que queria abordar antes de analisarmos alguns trechos individualmente sob a luz do Evangelho. Um ponto de encontro entre dois capítulos, capítulo 4 da primeira parte e capítulo 4 da segunda parte. Primeiramente, achei que deveria tratar da morte, uma vez que no capítulo 4 da primeira parte morre a mãe de Madalena, e no capítulo 4 da segunda parte é a própria Madalena quem desencarna. Alguns dias refletindo e sentia que algo me faltava entender. E como uma intuição incômoda que não passava, resolvi fazer uma prece breve, pedindo auxílio. Abri o livro e reconheci imediatamente a presença de algo muito maior, unindo estes dois momentos. Não mais a morte simplesmente, mas a mensagem que o Cristo nos trouxe diante dela. Vou lhes contar o que vi, mas vamos com calma. No capítulo 4 da primeira parte, vemos a doença de Dona Margarida, mãe de Madalena, seriamente agravada. Encontramos ali a narrativa de seus momentos derradeiros. Abram aspas. À tarde, sem mais palavra, Dona Margarida entregara a alma a Deus, perfeitamente tranquila. A esposa de Cirilo não saberia definir a própria dor, mas amparada na fé, amortalhou o cadáver entre flores e orações tão doridas quão fervorosas. Fecham aspas. Madalena despedia-se da mãe. E sofreria mais ainda quando Antero lhe contasse sobre a trágica morte de Cirilo em naufrágio, uma mentira arquitetada em conluio com Susana. Mais dor e desespero assombram Madalena. Abram aspas. A filha de Dom Inácio sentia-se morrer. Enquanto se debulhava em lágrimas silenciosas, sinistra ideia se lhe embutiu no cérebro atormentado. Não era preferível morrer? Fecham aspas. Como reagimos ante a partida de um ente querido? Sentimos-nos enfraquecidos, também querendo que a morte nos encontre? Ou encontramos amparo na fé e no exemplo de Jesus? Sigamos adiante um pouco e migremos para o capítulo 4 da segunda parte. Depois de uma vida de lutas e provas, neste capítulo encontraremos a própria Madalena em seus momentos derradeiros, de seus afetos de outrora, que partiram antes para o mundo espiritual a encontro, sendo então amparada por Padre Damiano e por sua saudosa mãe, que lhe assistem em espírito nos momentos derradeiros. Abram aspas. Minha mãe veio interpretar para nós a leitura evangélica. Sim, todos nós temos um horto de agonias que atravessaremos a sós, no esforço valoroso da fé. Todos teremos um caminho doloroso e um calvário, mas além de tudo isso, a criatura de Deus encontrará a ressurreição e a vida eterna. Anteafirmativa. Todos teremos um caminho doloroso e um calvário. Pensemos. Qual o símbolo maior da dor e do calvário entre nós? Qual a figura que nos remete imediatamente a esta imagem? Seria a cruz? Eis então o ponto de encontro destes dois capítulos. Não a morte, mas este símbolo bendito que nos lembra sim de um caminho doloroso e de um calvário, mas também nos faz recordar de que há muito mais além da morte. Voltemos ao capítulo 4 da primeira parte.
Pouco antes de desencarnar, Dona Margarida dá um presente a Madalena. Abram aspas. Mas agora, minha filha, ouço no íntimo a voz de minha mãe, que me sugere deixar-te nosso velho crucifixo de madeira, confidente de nossas lágrimas. Apontou para o pequenino oratório e acentuou: guarda-o bem contigo, porque não haverá maior tesouro que o do coração unido ao Cristo. Este mesmo presente ainda lhe faria refletir no capítulo 4, quando pensava que de nada valia viver sem a presença de Cirilo. Abram aspas. Fez um movimento instintivo com os braços para atender a criancinha, mas a destra que se movia na sombra esbarrou no crucifixo que lhe fora dado por sua mãe na véspera de morrer. A pequena cruz caiu-lhe sobre o coração, como se valesse advertência indireta e profunda. Pareceu compreender a magnitude do apelo. Pensou sinceramente em Jesus, tal como fizeram um dia na via pública de Paris, e dispôs-se a confortar a filhinha. Esse gesto, porém, aguardava uma surpresa ainda mais singular. Alcine tinha os bracinhos em movimento, como se a buscasse com ânsia, e tão logo se viu envolvida na sua ternura, agarrou-se-lhe ao pescoço, comprimindo com as delicadas mãozinhas. A pobre mãe teve a impressão de que a recém-nascida lhe pedia socorro e buscava um doce refúgio no seu seio de mãe. Compreendeu a silenciosa mensagem de Deus no imo do coração. A emoção que lhe timbrava nas fibras mais íntimas fê-la dobrar-se em lágrimas e beijos sobre a pequenina. Assim foi que a filha de Dom Inácio, singularmente comovida, murmurou aos ouvidos de Alcine: não chores mais, filhinha. Jesus compadeceu-se da minha alma atormentada. Ficarei contigo até o fim. Fecha aspas. Há um momento em nossas vidas em que Cristo nos convida ao entendimento maior. O símbolo da cruz calou fundo em Madalena e cala em muitos corações que sofrem. Qual a razão? Lembrar da cruz deu a Madalena força e um novo olhar. Muitos talvez ainda olhem para a cruz e lembrem da morte, mas este símbolo representa algo muito maior que isso. A cruz nos remete a Jesus, que sim, nela morreu, mas retornou da morte para nos dizer: alegrai-vos, não temais. Ide e anunciai aos meus irmãos, a fim de que partam para Galiléia e lá me verão. Este trecho está em Mateus, capítulo 28, versículos 9 e 10. Ele veio nos dar o entendimento de forma definitiva de que a morte não existe, de que a vida continua após a hora derradeira. Assim, meus amigos, o ponto de encontro destes dois capítulos não é a morte, mas este símbolo bendito, a cruz, que nos lembra do Cristo, de seu sacrifício e do que nos espera depois dela. O que a mensagem do Cristo nos vem anunciar e a cruz nos lembra como símbolo bendito é que ele venceu a morte e nos trouxe uma nova forma de vivermos a vida, com mais esperança no amanhã e coragem para as lutas do hoje. Ao olhar para este símbolo oferecido por sua mãe, Madalena encontrou forças para resistir e prosseguir. E sua mãe, ao ver buscá-la, relembrou-lhe, abram aspas, a criatura de Deus encontrará a ressurreição e a vida eterna. Fecha aspas. Porém, quem tiver um olhar mais atento poderá perguntar: onde a cruz, no capítulo 4 da segunda parte?
Há alguma referência ao crucifixo de Dona Margarida? Não. Não há mais o símbolo materialmente. Há apenas a fala do espírito de Dona Margarida, a relembrar Madaleno do que ele representa. Abram aspas, todos teremos um caminho doloroso e um calvário. Mas além de tudo isso, a criatura de Deus encontrará a ressurreição e a vida eterna. Fecham aspas. Isso também traz um profundo significado para os nossos corações. Pensemos em nós, enquanto humanidade. Não somos assim também? Durante nossa infância e juventude espiritual, estivemos presos a símbolos, necessitados de imagens e amuletos que nos remetiam à lembrança de que mantivéssemos a fé. Porém, após uma vida de lutas e sofrimentos, não se faz mais necessário o símbolo materialmente constituído. Apenas a sua lembrança e o entendimento do seu real significado levam nossa alma a planos mais elevados e consoladores. Madalena estava em sua hora derradeira e teve sua visão espiritual ampliada ante o desligamento iminente do corpo físico. E nós? Como ter essa visão? Já estamos maduros para reconhecermos o significado e termos fé? Já somos criaturas de Deus preparadas para encontrar a ressurreição e a vida eterna? Palavras de Dona Margarida? E à luz da doutrina, o que esta frase de Dona Margarida representa para nós? Lembramos a palavra do Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Abram aspas. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Fecham aspas. A doutrina espírita veio inaugurar nova era em nossos corações, assim como aqueles que em outras denominações buscam o entendimento que lhes traga um novo viver, a paz que vem do alto e que nos fortalece ante as provas da vida. Olhemos para a cruz, o que ela nos diz. Olhemos para o Cristo, como o ouve nosso coração. Encerramos essas reflexões com uma palavra de Emmanuel a nos clarear a lição, um trecho do livro Palavras da Vida Eterna. Abram aspas. Jesus não é o mestre ausente ou o símbolo morto. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refletir. E ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou o socorro de que carecemos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Fecham aspas. Jesus está conosco. Importa, porém, saber, estamos com Jesus? Que esta reflexão nos auxilie e nos faça avançar. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.